A palavra... Eu apenas pedi a palavra. Senhor presidente. Para de... aleluia com a palavra. Dou a palavra ao ilustre deputado Valdir. Conceda a palavra ao primeiro orador inscrito, nobre deputado. Olá, começa agora mais uma edição do Frequência Política, o podcast do time de análise política da XP. Eu sou o Paulo Gama e hoje a gente tem uma edição especial do nosso podcast que chega ao episódio de número 200 com um convidado de peso para discutir aqui, como sempre, os assuntos da política que o mercado prestou atenção na semana, projetar um pouquinho da semana seguinte. E o nosso convidado dessa edição especial é o Guilherme Melo, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, que vai conversar com a gente sobre todas as atividades ali da pasta, o que é que o mercado está prestando atenção em termos das medidas de arrecadação, discussão sobre meta e todos os outros assuntos ali que a gente vem acompanhando. Para fazer essa entrevista, eu tenho aqui o time caseiro, composto pela Júnia Gama, direto de Brasília, Vitor Scaletti, aqui na mesa comigo, e também dois convidados de peso, Ana Madeira, economista-chefe de Brasil, do HSBC, Fernando Genta, economista-chefe da XP Asset. Gente, é um prazer ter todos vocês aqui com a gente. Espero que a gente consiga fazer uma conversa ali bastante proveitosa para o nosso público que nos acompanha desde 2019 e chega agora a essa nossa edição de número 200. Guilherme, vou começar com um ponto que o mercado tem acompanhado aí há bastante tempo em relação à discussão de todas as medidas que o Ministério apresentou em agosto para a recomposição fiscal, objetivando o déficit zero do orçamento de 2024. Faz um apanhado para a gente, Guilherme, como está o andamento disso tudo, quais são as perspectivas de vocês para a conclusão dessas discussões, fundos fechados, taxação das offshores, discussão do JCP, discussão da subvenção de ICMS, bando de tema complexo ali, como é que tá as conversas, como é que estão as conversas sobre isso, o que a gente tem de perspectiva de fato concreta de arrecadação a partir dessas medidas até o fim do ano? Bom, primeiro agradecer aqui o convite, estar aqui na XP, nesse episódio número 200, prazer estar aqui conversando com vocês. A agenda do Ministério da Fazenda, ela segue uma lógica que foi anunciada desde janeiro, na verdade, né? Que ela consiste em combater ou reverter algumas distorções do ponto de vista da estrutura tributária e também avançar estruturalmente em uma reforma tributária. E essas duas coisas estão sendo feitas em paralelo, né? Ao mesmo tempo que uma série de medidas, seja no Congresso, seja no âmbito do Judiciário, têm sido feitas para a gente reverter alterações ou interpretações sobre a estrutura tributária brasileira que nós entendemos incorretas, e não só incorretas, como de pouca valia para o desenvolvimento econômico, como também estamos já avançando, eu acho que até numa velocidade razoável, em mudanças estruturais. A principal, obviamente, a reforma da tributação sobre o consumo, a criação do IVA dual, que agora está sob análise ainda do Congresso Nacional no Senado Federal, e também adentramos já nesse segundo semestre algumas agendas que dialogam com mudanças na estrutura da tributação sobre a renda, né? Dentre elas, algumas que você citou, por exemplo, tributação de fundos fechados, tributação de offshore, tributação, ou na verdade uma revisão do juro sobre capital próprio. O ministro já havia anunciado há muito tempo que a reforma sobre a renda, de um ponto de vista mais sistêmico, mais completo, vai ser apresentada e encaminhada após a votação da reforma da tributação sobre o consumo. O que nós estamos vendo aqui são alguns elementos que, na verdade, dialogam com uma parcela muito pequena da população, porque elas dizem respeito a fundos de investimento que são bastante restritos, né? Mas que dialogam também com a agenda de correção de distorções. Por que distorções? Porque a prática global sobre esses tributos não é a prática que o Brasil adota. Então, qual é o andamento que nós temos hoje? A reforma sobre o consumo está no Senado, as mudanças propostas junto com o orçamento foram englobadas em um projeto do deputado Pedro Paulo, né, que vai discuti-las e apresentar o seu relatório.
O JCP nós mandamos sem urgência, né, constitucional. Exatamente porque, apesar dele ser um tema que eu reputo como relevante, mas ele pode ter um tempo de maturação até um pouco maior, porque ele vai acabar dialogando com aquela reforma mais geral, digamos assim, da tributação sobre a renda que virá na sequência. E também temos a questão da subvenção do ICMS, que é uma regulamentação de uma decisão judicial, tá? E que nós adotamos uma metodologia que, na verdade, é a metodologia da OCDE. Né? Como é que você faz a contabilização desses benefícios. Obviamente, em todos esses casos, em todos esses projetos, o governo ele envia o que ele entende ser o mais adequado, tendo em vista as experiências internacionais, tendo em vista as melhores práticas e tendo em vista também, obviamente, as necessidades fiscais do país. E o Congresso Nacional discute quais são os melhores instrumentos para colocar em prática esses ajustes, essas correções. Isso já aconteceu no primeiro semestre. Então, o Congresso Nacional ele tem sido um parceiro muito importante nessa trajetória de recompor, e aqui vou repetir a palavra, recompor as receitas públicas. Não é aumentar a carga tributária. Muita gente fala, é ultra aumento de carga tributária. As receitas federais líquidas do ano passado foram 18,7% do PIB. Se a gente retomasse esse nível, a gente praticamente zeraria o déficit esse ano. Então a gente está pensando em como recompor o que a gente teve no ano passado, corrigindo distorção e, na verdade, promovendo equidade e justiça fiscal, sem aumento de alíquota de imposto, criação de novos tributos. Essa é a estratégia e esse é o momento atual que nós nos encontramos. Como, olhando para o primeiro semestre, nós já tivemos uma pauta similar, que avançou, foi aprovada. É verdade, com ajuste, mesmo o próprio arcabouço fiscal, foi aprovado, com mudanças, natural, isso é democracia. Nós esperamos essa mesma parceria no segundo semestre, sempre atentos, claro, também com o lado do gasto. É muito importante que a gente recomponha a arrecadação pública, como eu disse, promovendo justiça tributária, mas ao mesmo tempo que também não as pautas que avançam muito rapidamente em criar novos gastos, nós tenhamos cuidado com elas, não porque elas não tenham necessariamente mérito, mas porque nós temos que olhar o conjunto da obra e o sentido estratégico que o país precisa tomar daqui para frente para equilibrar suas contas e voltar a crescer de maneira sustentada. Obrigado, Guilherme, por essa primeira introdução. Ana, por favor. Obrigada, secretário. Eu queria trocar só rapidamente um pouquinho de foco, porque já faz uns anos que a gente está vendo que o Brasil está crescendo mais do que o esperado, certo? Então, até isso aqui, essa questão do PIB potencial no Brasil, foi um tema de foco do Banco Central, onde eles abordaram esse tópico e até discutiram que provavelmente alguns fatores poderiam explicar essa resiliência no crescimento aqui do Brasil. Eles comentaram um pouquinho o setor agro, comentaram também sobre as políticas fiscais, que poderiam estar gerenciando uma renda disponível mais alta. Comentou-se também sobre o fato de que talvez o PIB potencial poderia estar mais alto e que poderia também estar levando a uma maior resiliência do crescimento. O que você acha disso? Vocês estão olhando também essa possibilidade do Brasil poder crescer estruturalmente mais nos próximos anos? Ou que tipo de drivers vocês acham que poderia alimentar essas surpresas para frente? Ana, você sabe que em economia nós temos assim os trigêmeos terríveis, né, da teoria econômica, na minha opinião, né, são a Nairu, a taxa natural de juros e o PIB potencial. Ninguém sabe quem direito são eles, a cara que eles têm, se eles são grandes, pequenos, mas eles existem. Toda vez que a gente vai discutir economia, a gente usa esses conceitos, né? Como eu falei, são variáveis não observáveis,
Existem várias estimativas, né, para chegar nessas variáveis. A maioria delas olham o passado e tentam reproduzir o passado para o futuro, o passado, pelo menos o passado recente, né? Eu acredito que o Brasil, nós trabalhamos na SPE, que o Brasil tem um potencial de crescer, dadas as condições atuais, tá? Crescer algo mais próximo de 2,5% em média, sem pressionar a inflação. Obviamente que cada uma das mudanças que nós estamos discutindo aqui, vamos pegar um exemplo. A reforma da tributação sobre o consumo. Todos nós sabemos que ela terá um efeito positivo, e todos os estudos mostram isso, sobre o potencial de crescimento da economia brasileira. Guilherme, deixa eu te interromper. Claro. A gente já falou nesse podcast, inclusive, que a gente fez um levantamento com os economistas de mercado sobre esse tema, que a expectativa deles é que ao fim do processo de transição da reforma tributária do consumo, o PIB potencial se eleve em cerca de 0,5 ponto percentual ao ano de maneira perene, ou seja, bastante em linha aí com o seu argumento. É isso. Então, sempre que a gente está analisando o PIB potencial, a gente está olhando o momento atual e a história passada recente e projetando isso para frente. Mas tem mudanças estruturais que estão acontecendo todo dia, no Brasil e no mundo, certo? Então, eu acredito, sinceramente, que o Brasil ele tem demonstrado, como você disse, nos últimos anos, que é possível crescer um pouco mais do que a maioria dos analistas considerava viável, sem que isso gere um descontrole inflacionário. Ao contrário, o Brasil, na realidade, lidera um processo de desinflação no mundo, né? Se você pegar a Europa, Estados Unidos ou mesmo alguns pares latino-americanos, você vai perceber que o Brasil já está mais adiantado, né? Tanto está mais adiantado que a nossa autoridade monetária está sendo uma das primeiras do mundo a iniciar um processo de reversão da política monetária, do campo significativamente contracionista para algo mais próximo da neutralidade, mas ainda no campo contracionista durante esse processo. A política fiscal certamente tem algum papel aqui. Eu não vou negar o papel da política fiscal em sustentar um nível de crescimento mais ou menos estável e razoável nos últimos anos. O que eu acho importante, porque era um momento em que a política monetária, principalmente no último ano, se dedicou fortemente ao combate à inflação. O Brasil chegou até a maior taxa de juros real do mundo. E se não houvesse uma reação da política fiscal para amenizar esses efeitos, talvez você estivesse vendo um resultado diferente na trajetória do crescimento e o custo social da desinflação fosse muito maior. Então, eu acho que não é só o tamanho do gasto, mas a composição, como foi feito com políticas sociais de distribuição de renda, tiveram um papel em sustentar esse crescimento maior. Por fim, o que nós estamos olhando para frente? Em primeiro lugar, eu acho que esse ano a gente vai ter um crescimento, está todo mundo convergindo para algo entre 3, nós estamos com 3,2, tem gente que está com um pouquinho mais, tem gente que está com um pouquinho menos, mas algo próximo de 3, 3,2, é razoável pensar nisso, até pelo carry que já se acumulou. Só que quando você olha para a composição desse crescimento, é óbvio que ela é muito profundamente, como você disse na sua pergunta, influenciada pelo agro, em particular no primeiro trimestre, né? Isso não digamos assim, repetível para sempre, né? Então é provável que no próximo ano nós observemos uma desaceleração do crescimento econômico. Então nós estamos com 2,3, me parece que a ONU também fez uma projeção positiva desse ponto de vista, o CDE reviu também para cima as projeções de crescimento para o ano que vem, o mercado também tem começado a revisar para cima as projeções de crescimento para o ano que vem, mas todas as projeções, inclusive a nossa, mostram um crescimento menor do que a desse ano. Só que a composição, eu diria que ela é mais equilibrada do que a desse ano, tá? Obviamente, se ano que vem nós tivermos novamente uma surpresa positiva do agro, é possível que você supere muito os 2%, pode superar os 3%, inclusive. Mas, considerando que nós não teremos essa surpresa, me parece que o Brasil, por todas as condições, massa salarial recorde, um momento adequado, eu diria, do mercado de trabalho,
uma retomada do crédito, inclusive para as empresas. Agora o Desenrola também acho que vai ter um impacto no crédito às famílias, né? Uma certa estabilidade macro, que é verdade, é perturbada por esses eventos internacionais, que eu acho que em algum momento a gente vai falar aqui, mas assim, o conjunto da obra mostra que a demanda doméstica ela pode sustentar um nível de crescimento razoável, né? E nós termos um crescimento mais próximo de 2, 2,5% no ano que vem, mas com uma composição mais equilibrada. Primeiramente agradecendo também, secretário Paulo, pelo convite. A minha pergunta eu acho que a Secretaria de Política Econômica ela vai convivendo com metas, né? Então a gente teve o episódio da meta de inflação e agora a gente vai ter o episódio aí da meta de superávit primário. Eu queria dar um passo atrás sobre a meta de superávit primário e a meta zero, voltar para a PEC da transição e suas consequências que acabaram ali entre PEC da transição e depois estimativas utilizadas pelo Congresso, subiu aí a despesa em cerca de 200 bilhões de reais à época. Contornando o artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que o bacana dele é que ele fala, olha, para você criar uma despesa permanente, você ou aumenta o imposto permanentemente ou você corta uma outra. E a gente pulou essa etapa na PEC da transição, com N motivos, prometendo ou sinalizando que isso seria compensado ao longo do tempo. E é onde a gente chega agora com a promessa de meta zero de primário. O grande receio que alguns analistas tinham, uma parte do ceticismo, não era com o ímpeto do governo em conseguir cumprir essa meta, mas a dificuldade política. E caso isso não fosse completo, porque no final, por que a gente quer uma meta de superávit primário? A gente quer a sustentabilidade da dívida. A meta em si não tem valor per se. Ultimamente, dadas as dificuldades que são históricas no Brasil, a gente começa a ver algumas medidas nos jornais, e mesmo saindo da equipe, que vão na direção da meta zero, mas não necessariamente na direção da sustentabilidade da dívida, para dar alguns exemplos que foram os que circularam recentemente. A gente teve a questão ultrameritória de pagar precatórios, mas aí você reclassificando se é ou não uma despesa que para dívida tanto faz, mas vai na direção, ajuda a chegar nessa meta de superávit zero. A gente teve uma antecipação, uma sinalização de eventual antecipação dos barris da PPSA, ou seja, também vender barris futuros ou só antecipar. E hoje, é um podcast, então não vai ser hoje, mas recentemente, essa questão também agora da antecipação dos recebimentos da dívida ativa. Eu acho que esses são 3 exemplos claros que são medidas meritórias todas, mas um risco de, eventualmente, essa obsessão pela meta zero, a gente pode cumprir a meta zero, mas desviar da sustentabilidade da dívida. Então, aqui, poder ouvir do secretário, claro, como está a evolução dessa meta zero em si, mas olhando para a dívida, como que tem visto essas medidas recentes, as dificuldades até agora? Olha, quando nós fizemos a proposta de meta zero, cabe lembrar que essa ideia de zerar o déficit veio antes mesmo do anúncio do novo regime fiscal por parte da Fazenda. Era o objetivo da Fazenda, claro, era reduzir o déficit esse ano em relação à lei orçamentária aprovada e buscar zerar o déficit no ano que vem. E, para isso, estava muito claro para nós qual era o caminho, né? De fato, a PEC da transição elevou o nível de gasto em proporção do PIB do governo federal para algo mais próximo de 19%, que historicamente, recentemente, tinha sido no passado, tinha caído com o tempo, com o teto, voltou. Por outro lado, nós tínhamos claro que o caminho para você conseguir zerar o déficit era recompor o lado da receita, né? E o lado do gasto, com as métricas do arcabouço, ele tende a crescer sempre menos do que a receita e, portanto, aritmeticamente você vai fechando o gap até conseguir um superávit do tamanho necessário para estabilizar a dívida. Essa é a racionalidade por trás da estratégia. Então, tem tanto o lado da contenção do crescimento dos gastos, e para isso a gente colocou uma regra de gasto no arcabouço fiscal, quanto o lado de recomposição das receitas que eu expliquei aqui na minha primeira resposta. Agora, é evidente que nós temos desafios que são conjunturais, eu diria. Por exemplo, a questão dos precatórios. O governo, nossa gestão, poderia simplesmente ignorar esse problema, falar isso é um problema do próximo governo, 2027,
né, que vai chegar o problema, o próximo governo que resolva. Não fui eu que criei o problema, né? Não precisaria. Porém, para o país, é muito importante, até acredito eu, do ponto de vista da credibilidade, resolver essa questão. O Tesouro e a AGU, na verdade, construíram uma proposta, né, de como classificar e como fazer esse pagamento. Existem outras alternativas sendo discutidas no país, mas eu acho que é muito positivo que a autoridade pública, que o Ministério da Fazenda, venha a público falar: existe esse problema, eu reconheço que ele existe e eu acho que ele precisa ser solucionado. Está aqui uma proposta de solução, vamos discutir. Eu acho que isso é não tapar o sol com a peneira. É reconhecer, propor e debater democraticamente os melhores caminhos. Nós, na SPE, obviamente, vamos fazer análise de impacto dos cenários, como isso impacta a economia, etc. Assim como estamos fazendo, por exemplo, sobre o programa Desenrola, uma análise de impacto, qual é o impacto macro, porque para nós é importante e também é importante comunicar para a sociedade qual é o impacto das políticas públicas. Mas esse é um tema, digamos assim, que não está necessariamente dentro da estratégia de recomposição do resultado de estabilização da dívida. É um tema que nós herdamos e que nós achamos que tínhamos que endereçar. Quanto às outras receitas, antecipação, veja, o ministro já deixou muito claro, nós mandamos um conjunto de medidas fiscais para o Congresso Nacional que, caso aprovadas, elas serão capazes, a nossa interpretação, e eu diria uma interpretação bastante conservadora, de zerar o déficit no ano que vem. Agora, como nós sabemos, e eu disse aqui, nós enviamos a proposta e isso vai ser alvo de debate, discussão e alteração e ajustes por parte do Poder Legislativo, e nós vamos participar dessa negociação, é uma parceria realmente importante. E caso algo não performe ou não seja aprovado da forma que nós planejamos, nós temos que ter alternativas, né? Algumas dessas alternativas, por exemplo, PPSA, dívida ativa, elas não resolvem, talvez, estruturalmente o problema, né? O nosso objetivo é recompor a arrecadação de forma estrutural, certo? Mas elas criam um horizonte, elas nos ajudam nesse momento, que talvez você não tenha todas as condições de recompor estruturalmente, você ter medidas que auxiliem você a alcançar o seu objetivo. Eu tenho certeza que nós vamos ser capazes de reconstituir a arrecadação, em parte, e aqui eu quero fazer um breve comentário, porque uma parte do que explica a nossa arrecadação não estar vindo, principalmente nos últimos meses, agosto, tão positiva quanto nós esperávamos, tem a ver com o comportamento de preço de commodities. Os IGPs estavam muito negativos, ainda estão no acumulado, mas era assustador. Acho que todos nós somos surpreendidos com a queda dos IGPs. E isso, no caso do Brasil, que é um país fortemente exportador de commodities, produtor de bens primários, impacta muito a receita. O que nós estamos observando é uma reversão dessa tendência. Então, se agora a gente está sofrendo, ano que vem a gente vai ter o bônus, na verdade, caso essa tendência realmente se reverta e você recupere um pouco uma trajetória do IGP um pouco mais próxima daquilo que a gente acha, 3%, 4%. Então, com as condições macro melhorando do ponto de vista da arrecadação, com um crescimento que não precisa ser maior, mas que é mais equilibrado por setores e, portanto, para a receita do governo federal é melhor, porque a gente sabe que os setores realmente que mais contribuem do ponto de vista da arrecadação, o setor industrial, o setor de serviço, né? E também, com a aprovação das medidas fiscais, eu acho que nós vamos recompor. Nós vamos chegar no nosso objetivo de recompor a receita. E, com o arcabouço fiscal controlando o crescimento dos gastos, você vai, ao longo do tempo, equilibrar e alcançar um superávit necessário para estabilizar a dívida. Então, eu acho que é mais ou menos essa estratégia. Tem algumas coisas, como os precatórios, que não estão exatamente incluídas dentro desse plano de voo, mas que
nós achamos necessário enfrentar nesse momento da economia brasileira. A gente vai a Brasília agora. Júnia? Obrigada, Paulo. Bom, obrigada primeiro secretário Guilherme por estar aqui com a gente hoje nessa edição comemorativa, né, episódio 200 do nosso podcast Frequência Política. Obrigada ao Fernando Gente e à Ana Madeira, que são duas referências para a gente no mercado. Eu queria ainda continuar nesse assunto meta e ter um olhar mais de curto prazo, porque em dezembro a gente muito provavelmente vai ter a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, do produto de lei orçamentária anual, e aí vai ser um ponto em que o Congresso, o governo, ele vai olhar para o que foi aprovado, não foi, de que tamanho foi aprovado, e vai ter que fazer um balanço necessariamente, né, secretário? Vai ter que se essas medidas de receita, elas vão corresponder às expectativas que foram incluídas ali no envio do PELOA no dia 31 de agosto. A gente já sabe que muito possivelmente isso não vai acontecer, porque, por exemplo, só para citar dois projetos, né, a tributação dos fundos exclusivos, as offshores, o relator já fez uma sinalização de que vai mudar a alíquota sobre a tributação do estoque, vai de alíquota, então isso vai significar menos arrecadação. O ponto também da emissão do ICMS, que está na MP 1185, a gente ouve muito no Congresso se falar em uma transição, em algo que suavize para as empresas, então isso também pode ter um efeito de diminuir o impacto da arrecadação. Esses 35 bi que foram previstos para o ano que vem podem ser reduzidos. E sem contar nas pautas bomba que você mesmo comentou aqui na sua primeira resposta, tem ali a desoneração para 17 setores já aprovada na Câmara, no Senado, para o Senado agora para a palavra final, redução da contribuição previdenciária dos municípios, tem aumento do teto simples para ser votado, tem também a equiparação dos servidores dos ex-territórios, enfim, a série de pautas com potencial de provocar impacto fiscal que podem ser aprovadas até o final do ano. E aí eu queria te perguntar, na sua visão, o governo, qual que deve ser a posição do governo ali em dezembro, quando a gente possivelmente vai ter essas votações, né, de LO, de LOA, vai ser ajustar essa meta de déficit zero para o ano que vem, de acordo com o que foi aprovado ou não, vai ser manter, apesar de qualquer movimento do Congresso, essa meta de déficit zero para uma sinalização? Qual que é a sua posição a respeito disso? Olha, Júnior, do ponto de vista da receita, você tem toda a razão, e como eu já disse, obviamente que a aprovação no Congresso Nacional dessas medidas é muito importante, mas é possível que haja alterações que impactem o potencial de arrecadação das medidas. Isso está sendo negociado, está sendo discutido, né? Eu confio muito que o Congresso, assim como fez no primeiro semestre, no segundo, discuta, faça sugestões, alterações que julgar importantes, mas que preserve o essencial das medidas e as aprove. Isso é que é fundamental. Agora, o que o ministro tem falado, e nós temos repetido, é que nós não temos só um plano A. Nós temos o A, o B, o C, né? Então, nós vamos usar todos os instrumentos à nossa disposição, porque o nosso objetivo é manter uma meta ousada de déficit zero. A gente sabe que é ousada, mas uma meta ousada de déficit zero, até porque cabe lembrar que nós descriminalizamos a política fiscal no novo arcabouço. Então, tem instrumentos para você atingir o seu objetivo, eles são diversos. Eu vou te dar aqui alguns exemplos. Ao mesmo tempo que o potencial de receita de alguma medida isolada pode cair no Congresso Nacional, tem outras medidas que nós enviamos para o Congresso, que nós enviamos na Lei de Diretrizes, na LOA, na Lei Orçamentária Anual, que estão claramente subestimadas, e nós sabemos disso. Por exemplo, preço de transferência. Tem nada na LOA de preço de transferência. Nós mudamos a legislação. Isso tende a ter um ganho de arrecadação significativo. Mas como nós não tivemos condições ali de calcular e apurar o tamanho disso, isso não está presente como uma expectativa de crescimento da arrecadação, mas que deve se concretizar na prática. Mesmo a questão das apostas esportivas digitais, né, virtuais. O esperado previsto na LOA é muito menor do que todos os especialistas no tema falam que é o que realmente vai arrecadar. Então, ao mesmo tempo que você tem margens de perda de arrecadação, em outro ponto você tem margens de ganho de arrecadação.
E caso elas não sejam necessárias, nós temos também outros instrumentos de gestão fiscal, outras medidas que podem ser propostas, mesmo na linha do que o Genta falou, mas também, eu diria aqui, nós temos a própria margem do arcabouço, que é uma margem de segurança que você pode operar. E tem, eventualmente, a possibilidade de contingenciamentos, porque aqui, quando eu falo de contingenciamento, a gente está falando do lado do gasto. Lembrando que todo gasto que for aprovado, né, e que for introduzido para o ano que vem, você tem um limite de crescimento do gasto. Então, não adianta você falar assim, tá, que está dado pela lei, pelo novo regime fiscal que foi aprovado no parlamento. Então, se você aumentar um gasto específico, quer dizer que o outro vai ter que você já está dentro desse limite. Você não pode ultrapassar esse limite. Então, o outro vai ter que ser revisto. Então, nós temos que ir com calma, mas nós temos muita convicção de manter o nosso objetivo da meta zero no ano que vem, e nós achamos que nós temos instrumentos para gerir isso, né? Não só do ponto de vista da arrecadação, como do ponto de vista do gasto. E como eu disse, eu acho que as próprias perspectivas macroeconômicas para o ano que vem podem nos ajudar a cumprir a meta. Vitor? Vamos lá, eu vou mudar de novo um pouco do tema e falar um pouco do internacional. Acho que até deixou um gancho ali numa fala inicial. E acho que talvez hoje esse seja o principal risco que o mercado está olhando hoje. Óbvio que o fiscal local é super relevante, acho que, diria, junto com o internacional, são os dois grandes temas ali que o mercado está discutindo, pelo menos desde a PEC da transição no final do ano passado. Só que a gente viu a Treasury, né, o título, o quanto que o governo americano paga nos seus títulos de juros, subindo muito forte ao longo desse ano, especialmente aí nas últimas semanas. E a gente viu isso passando para a curva de juros brasileira, quando a gente pega nas moedas, a moeda local, mas não só nos locais, nos pares também. Aliás, a gente até a gente acompanha aqui a correlação desse preço de ativos para ver se tem alguma coisa esquisita, se o Brasil está andando junto, separado. E a correlação do Brasil com os pares aqui de América Latina, como você falou, ou mesmo com a própria curva de juros americana, tá nas alturas, está nos níveis máximos, ou seja, esse movimento que a gente viu do real depreciando, da curva de juros subindo, que foi muito causado menos pelas questões locais, que a gente acaba discutindo muito no nosso dia a dia, mas mais porque o Brasil foi ali junto com o trem do mundo, né? Reagindo a essa inflação um pouco mais persistente, talvez a atividade econômica no mundo um pouco mais forte do que a gente imaginava, talvez nos Estados Unidos, acho que é o principal exemplo disso, mas você tem outros países ali também isso acontecendo. Vocês ali na SPS são ali o centro de análise econômica do governo, vocês que geram toda essa inteligência ali para o governo, para os outros ministérios, para o próprio Ministério da Fazenda, para a presidência. Como é que vocês avaliam o impacto de um possível cenário global diferente? Porque acho que até meados do ano, o cenário base de grande parte dos economistas aqui do Brasil era, olha, o Brasil vai fazer um pouso suave, os Estados Unidos vai fazer um pouso suave, a Europa vai fazer um pouso suave. Você vai desacelerar a atividade econômica o suficiente para que a inflação caia sem gerar uma grande recessão, sem explodir nada no mundo. Esse era meio que o cenário base de todo mundo. Com os juros americanos onde está, essas dúvidas estão aumentando. Talvez venha uma recessão um pouco mais forte lá de fora, ou talvez a gente teve uma pequena amostra no começo do ano quando quebrou um banco lá nos Estados Unidos. Pode ser que quebre alguma outra coisa que a gente nem sabe o que é. Pode ser que o cenário seja diferente do que a gente imagina hoje. Como é que vocês passam essa mensagem lá dentro? Como é que você acha que isso interage com essa expectativa toda de arrecadação aqui? Como você mesmo falou, é commodities, é atividade econômica, é o IGP. Como é que vocês veem esses riscos vindo de fora, impactando esse cenário de arrecadação aqui? E como é que o resto do governo olha esse cenário lá de fora e assim, tá todo mundo tem essa percepção de que pode dar errado lá fora e o Brasil ser, talvez não por culpa nossa, mas porque a gente está conectado com o resto do mundo, seja um pouco diferente, o crescimento talvez possa ser pior, a inflação pode ser um pouco mais alta, o câmbio pode andar um pouco mais. Tem essa expectativa de que, olha, talvez não tudo se encaixe direitinho? Pois é, Vitor. Realmente o cenário internacional ele tem se mostrado, principalmente nos últimos 2 meses, um pouco mais desafiador do que inicialmente imaginado, né? O caso das treasuries americanas é um caso que tem um impacto relevante em todos os países em desenvolvimento, mas o Brasil, a gente tem que lembrar que o Brasil é um país grande,
um mercado financeiro razoavelmente desenvolvido em comparação aos seus pares, que ele tem um nível de abertura e exposição também bastante elevado. O real é uma das moedas no mercado de derivativos mais negociadas do mundo, não é? Obviamente que o diferencial de juros explica uma parte disso, mas também desse ponto de vista o nosso diferencial de juros tem caído. Então, a primeira coisa é que a gente tenta entender qual vai ser a trajetória das economias centrais. Quando a gente vai apresentar os nossos relatórios macro, né, eu sempre abro com uma velha tradição assim, de começar pelo externo. E eu acho que no caso brasileiro faz muito sentido, porque por ser uma economia em desenvolvimento, ou como diria o velho Furtado, uma economia subdesenvolvida, nós temos um grau de dependência bastante grande dos ciclos de liquidez internacionais, né, e dos ciclos de preço. E, no caso brasileiro, o preço de commodities tem um impacto grande. Então, quando você olha para fora, o que nós vemos? Do ponto de vista dos Estados Unidos, uma atividade mais resiliente, que está provocando uma reação mais dura da política monetária, e essa reação mais dura da política monetária, ainda, dado o cenário atual, é convergente com a ideia de um pouso suave, mas de fato começa a ligar o sinal amarelo, que caso isso prossiga por muito tempo, qual é o impacto nas economias em desenvolvimento e na própria economia americana e outras economias desenvolvidas. Ainda não é possível você ter clareza sobre isso, mas de fato é um sinal de alerta que nós não estava tão claro para nós há 2, 3 meses atrás e que agora entrou no nosso rol de preocupação e de análise. Por outro lado, a China tem, digamos assim, do ponto de vista de 2, 3 meses atrás, melhorou a nossa expectativa para a China atualmente. A questão dos investimentos dos governos subnacionais, créditos para a indústria está crescendo bastante, e esse dos governos subnacionais vai acabar se refletindo em infraestrutura, o que para nós é positivo. Então o preço das commodities também não tem se comportado mal, ao contrário. Então existe uma preocupação no campo monetário, né? Mas também do ponto de vista real de alguns preços, a gente tem olhado coisas positivas. Então é um cenário misto, é assim que a gente está definindo, que comporta uma série de riscos, mas que curiosamente, isso é importante salientar, antes de vir para cá até eu estava conversando com o meu pessoal da área macro, e o comportamento das variáveis macrofinanceiras brasileiras, que historicamente é sempre campeão mundial de volatilidade de câmbio, de CDS, ele tem sido, obviamente tem uma volatilidade grande, mas ele não tem sido maior do que o dos seus pares, ao contrário, até do que outros países latino-americanos, Colômbia, Peru, México, a gente tem até se comportado um pouco melhor, que é o que eu disse lá no começo. Eu acho que reflete um pouco o momento macroeconômico da economia brasileira, que é um momento de um pouco mais de estabilidade. A gente já avançou mais no processo de desinflação, a gente está crescendo acima do esperado sem pressão inflacionária, a taxa de juros já começou a cair, o mercado de trabalho se mostra resiliente, mas sem gerar pressões muito fortes. Então, é um conjunto de fatores que faz com que o Brasil tenha se mostrado, em comparação a outros países, um pouco mais resiliente. Vamos acompanhar, caso prossiga esse yield de treasuries tão alto, aí nós poderemos futuramente rever as nossas projeções para as economias centrais e, consequentemente, para a economia doméstica. Mas hoje não é o meu cenário principal. Eu não acho que é factível que esse nível de preços prossiga por muito tempo, tá? Eu acho que a gente vai começar a ver uma desaceleração em alguns setores e aí depois isso vai se acalmar com o tempo. Ana, Genta, querem continuar na mesma temática? Antes de eu retomar um ponto da resposta do Guilherme Júnior, por favor. Gente, eu pegaria um pouquinho da temática, mas um pouquinho talvez mais focado do lado da
da política monetária, dado que a gente está vendo, né, juros lá fora mais altos, etc. E a gente, no final desse ano e ainda no ano que vem, a gente vai ter aí uns diretores que vão sair e que vão precisar ser substituídos. Então eu queria saber um pouquinho qual que é a sua visão sobre o perfil, eventualmente, que o governo está tentando procurar para fazer essas substituições, sobretudo que no ano que vem provavelmente vai ter a saída do presidente do Banco Central também e vai precisar colocar um substituto, um nome importante lá também. Olha, evidentemente que o tema do perfil dos nomes é um tema quase que exclusivo do ministro, mas eu tenho certeza que a ideia central é que os diretores do Banco Central eles tenham qualificação técnica, experiência e conhecimento para compor os quadros do Banco Central. É um pré-requisito, né, para quem vai compor a autoridade monetária, que tem um quadro de servidores muito qualificado, que discute temas extremamente complexos. Isso você consegue ver no perfil que foi a indicação, as 2 primeiras indicações do governo. Eu sou suspeito para falar do Gabriel, é meu amigo, obviamente, meu amigo desde o tempo de faculdade, fizemos faculdade juntos, mas ele, indubitavelmente, tem todas as qualificações para assumir o cargo que ele assumiu, experiência prática no mercado financeiro, mas também um conhecimento teórico muito aprofundado, quer dizer, ele entende dos temas técnicos, teóricos, práticos, sabe ser um gestor. E o Ailton, né, que é um servidor de carreira, um cara que tem uma trajetória longa já no Banco Central, também tecnicamente super qualificado. Eu acho que é essa a ideia. A ideia, obviamente, que algumas pessoas apontam, por exemplo, com a nomeação do Gabriel, você tem um pouco mais de heterogeneidade, no sentido de que é uma pessoa que traz uma linha ou eventualmente alguma opinião um pouco diferente daquela que a maioria do colegiado hoje tem. Eu não tenho condições de avaliar isso, só quem está lá dentro teria essas condições, mas eu não acho que seja ruim também que você tenha pessoas tecnicamente qualificadas, capazes, experientes, que discutam visões diferentes, até porque, como a gente está colocando aqui, esse tema é extremamente complexo e comporta uma variedade enorme de interpretações que não são corretas ou erradas a priori, elas são simplesmente formas de enxergar o mesmo fenômeno. A relação com o Banco Central melhorou, né, secretário? Depois do início do ciclo de cortes, reunião do ministro com o presidente, com o Campos Neto, o ambiente está melhor. Olha, desde que eu acompanho a nossa relação na Fazenda com o Banco Central, sempre foi muito construtiva, tá? Em todos os momentos que eu tive conversas, diálogos com os diretores do Banco Central, com o presidente do Banco Central, você sabe que a SPE é responsável, por exemplo, para construir o Plano Safra. E para construir o Plano Safra, você tem vários votos no CMNE, que são dialogados e conversados com o Banco Central. Sempre foi muito construtiva, muito respeitosa. É óbvio que há interpretações, como eu disse, sobre qual deve ser o rumo da política, tanto monetária quanto fiscal, porque também o Banco Central tem uma visão sobre como deve caminhar. Isso é natural e eu não acho que seja ruim. Eu acho que é positivo que as autoridades públicas, independente, claro, elas são independentes, têm sua autonomia, mas que elas sentem, conversem, discutam, analisem os cenários. E isso só pode enriquecer, na verdade, a condução da política macroeconômica. Então, eu acho que, do ponto de vista da Fazenda, nós sempre tivemos uma relação muito construtiva. Acho que, obviamente, que esses encontros mais sistemáticos do ministro com o presidente do Banco Central ajuda, é algo muito positivo, porque todo mundo está com o mesmo objetivo, que é o país ele conseguir crescer mais e de maneira sustentada sem gerar pressão inflacionária. E para isso não é a política monetária ou a política fiscal, é a política macroeconômica, é a estratégia de desenvolvimento, é uma coisa unificada. E é assim que a gente trata esse tema.
Genta. Não, eu acho que tá super claro sobre política monetária, as indicações, acho que a própria SPE pegou, o secretário comentou que veio conversando com a equipe macro dele sobre volatilidades de moeda e tudo mais, então acho que o Ministério continua tendo excelentes nomes para sugerir, inclusive, para o Banco Central, acho que em termos de diretoria. Mas eu queria voltar um gancho para a Júnia, Paulinho, bem rápido aí, que foi a questão da meta. De novo, a minha primeira pergunta foi esse receio que alguns têm da obsessão pela meta zero gerar alguma perda de foco, mas agora eu vou um pouco para o outro lado, que é a questão do contingenciamento que o secretário comentou aqui inicialmente. Dada essa descriminalização da política fiscal, dada essa meta ousada de superávit primário zero, né, de zerar o déficit no ano que vem, a equipe econômica está preparada para eventualmente bancar um pedido de contingenciamento limite aí dos 25% da despesa discricionária? E posso acrescentar um ponto, que eu também ia voltar nessa resposta do secretário, para perguntar sobre... todo o enforcement ali do arcabouço está baseado no cumprimento ou não da meta, né? Que tipo de dano vocês veem à credibilidade caso haja uma sugestão de mudança de meta que faça com que vocês escapem, né? Com que o governo escape dos limites impostos por um eventual não cumprimento da meta? Quer dizer, umas duas coisas somadas, eram os dois pontos da resposta do secretário que eu ia pegar. O contingenciamento, quanto dá para avançar nisso, e que dano vocês veem caso já na primeira oportunidade ali de enforcement do arcabouço, se a meta for alterada e os enforcements não forem usados? Olha, eu acho que são duas perguntas muito importantes. Primeiro, o contingenciamento. O contingenciamento, ele é um instrumento que o gestor público, né, o setor público, tem para alcançar os objetivos a que ele se propõe. Esse ano, nós não tivemos contingenciamento. Por quê? Porque a meta era tão larga, que essa tem sido a tradição nos últimos anos, na prática, a meta não se tornou mais o fator relevante de gerenciamento fiscal, a meta de resultado primário, que não precisou. Porém, nós tivemos já várias decisões da AGEL de bloqueio orçamentário em decorrência da regra anterior do teto. E é um instrumento, bloqueio é um instrumento, contingenciamento é um instrumento, são instrumentos que você tem e que você precisa gerenciar. Quando necessário, você os utiliza, né? Eu acho que o que é muito interessante no arcabouço é que ele cria um intervalo de crescimento da despesa. No ano que vem, na LOA, o que está previsto é 1,7. Existe a possibilidade, se tudo der certo, a gente conseguir cumprir todas as metas, etc., o artigo 15 do arcabouço fiscal permite que você, caso tenha espaço, incorpore até 2,5, que é o limite superior, se o crescimento da receita em 2023 for suficiente para isso. Então, existe a possibilidade de chegar em 2,5, mas existe a possibilidade de chegar em 0,6. Existe as duas possibilidades. Por quê? Porque você está dentro de um mundo que o resultado, o próprio nome diz, ele é resultado. Você não controla o resultado. Você tem instrumentos para gerenciar, mas eu não tenho como garantir o resultado. Eu tenho que usar os instrumentos de acordo com a lei que eu tenho para gerenciar e, caso necessário, eu os utilizo para manter a minha meta dentro desse intervalo. Quanto à questão da credibilidade, olha, obviamente... Eu acredito que assim, a gente em nenhum momento lá no Ministério da Fazenda discutiu a ideia de alterar a meta, né? Não é por... Algumas pessoas acham que é por birra. Não é por birra. Ninguém tem apego a um número. Entendeu? Se o número for completamente fora de propósito, aí você fala, desculpa, o número foi fora de propósito, não é mais isso. Mas é porque nós temos absoluta convicção de que o país tem todas as condições de recuperar o nível de receita e controlar, obviamente, dentro dos parâmetros do arcabouço, o crescimento da despesa e entregar o que seria, eu acho, um avanço importante para o país, que é a meta zero ou dentro daquelas bandas. Por que eu acho que é um avanço importante? Porque, como eu disse, aritmeticamente, o novo regime fiscal,
ele vai entregar o resultado zero ou o superávit em algum momento. Né? Quanto antes chegar esse momento, sem gerar perdas sociais, perdas econômicas, melhor. E nós estamos com uma janela de oportunidade incrível para alcançar a meta zero sem gerar perdas econômicas e sociais. Não é sempre que essa janela está aberta. Essa janela está aberta agora. A economia está crescendo bem, o mercado de trabalho está se comportando bem, as variáveis macro, mesmo com essas instabilidades, ainda estão dentro de algum cenário positivo. Então, tem tudo. O Congresso tem colaborado, entendeu a pauta que o governo colocou, que o Ministério colocou e tem sido parceiro. Então, o Brasil tem essa oportunidade. Então, por isso que nós não temos essa perspectiva de alteração. Nós achamos que é possível. Então, não é uma questão, como eu falei, de birra, é uma questão de convicção. Nós estamos convencidos de que é possível, que dá para entregar o que nós nos propusemos a fazer. Perfeito. Júnior, depois Vitor, e a gente encerra depois desse último. Tá, agora a monetária com a fiscal, porque a SPE ela participou da função daquela decisão que a gente teve no final de junho no CMNE, em que foi mantida a meta de inflação, aí não é mais meta de primário, em 3%, e foi alterado para um horizonte contínuo, em vez de ano calendário a ser perseguido, né? E aí, saber, secretário Guilherme, o que na sua opinião, porque essa decisão do CMNE, ela tirou um grande risco, né, que a gente via no mercado a respeito de desancoragem das expectativas de inflação. Então, a gente já teve um início do ciclo de corte, tivemos dois cortes de 0,5 ponto, e eu queria saber o que, na sua opinião, pode contribuir para acelerar esse ritmo, ou você acha que esse ritmo vai ser mantido, está dado? Alguma coisa, o Copom ele está ali nas suas atas, nos seus comunicados, a questão fiscal, nessa última voltou a ressaltar esse ponto. É a sinalização que vai dar nessa direção, ou é a execução dessas metas em si? O que você acha que pode afetar o nível do corte de juros? Olha, o que eu entendo que o Banco Central tem sinalizado é que, do ponto de vista do ritmo de corte, ele, a não ser que ocorra algo fora, digamos assim, do previsto originalmente, e pode ocorrer, a gente sabe, a economia, como eu falei aqui, tem não linearidades, as coisas podem, de repente, mudar de uma hora para outra, mas, a princípio, eu entendo que o Banco Central tende a manter o ritmo que ele se colocou de redução da taxa de juros. A grande discussão, obviamente, é qual vai ser o nível que você vai chegar ao final desse processo de flexibilização monetária. E isso depende de uma variedade de fatores. Eu concordo aqui com o Vitor, que o fator principal, o fator mais determinante, é quais vão ser as condições internacionais, né? Porque é óbvio que quando a Treasury está muito alta, o limite para eu reduzir diminui. Quer dizer, eu não consigo trazer tão para baixo a taxa de juros aqui, porque a taxa de juros livre de risco, que é americana, está em 5, até mais. Entendeu? Então, obviamente que o cenário internacional importa. Por isso que a gente acompanha com muita atenção essas variáveis monetárias, porque veja, qual é o principal canal de transmissão hoje desse cenário turbulento fora para dentro? O principal, como é historicamente no Brasil, é a taxa de câmbio, né? Então, obviamente que esses juros mais altos lá fora reduzem o carry, né? E aí a taxa de câmbio flutua, ela tende a ter um movimento de desvalorização, como tem acontecido nos últimos dias, que a gente tem observado. Isso tem algum impacto na inflação. Então vocês, assim como a gente, devem ter um monte de modelo que faz combinação. Se a taxa de câmbio for essa, o crescimento for aquele, não sei o quê, qual vai ser a taxa terminal de juros, que equilibra a inflação próxima da meta, não é? É esse tipo de cálculo que eu acho que influencia mais. Porque, assim, do nosso ponto de vista, a persecução da meta é uma coisa que está dada, né? Nós vamos perseguir. Nós estamos, como falei, nós confiamos que é possível entregar. Obviamente que, repito, resultado
é algo que você só descobre no final. Que o Banco Central falou persiga o resultado, né? Eu, como palmeirense, estava perseguindo a Libertadores. Ficou para o ano que vem, né? Se a gente tiver no ano que vem na Libertadores. Ficou para o ano que vem. Mas você está sempre perseguindo. Chegamos na semifinal. Ano passado já fomos campeão uns anos atrás. É assim, você tem que estar sempre perseguindo. Nada garante que você vai ser campeão, mas você tem que estar sempre ali próximo, entendeu? E nós estamos com essa convicção. Por isso que eu estou muito atento ao cenário externo, porque eu acho que ele é um fator determinante para olhar quais são as possibilidades da política monetária no Brasil hoje. Para concluir, Vitor. Obrigado, secretário. Uma pergunta um pouco sobre as diferenças das expectativas que o mercado tem para meta, por exemplo, de inflação e para meta fiscal. Então, o mercado hoje tem uma expectativa de déficit para o ano que vem fiscal, uma coisa ali, 0,8 talvez no Focus. Acho que na vida real, conversando aqui com os economistas, deve estar mais próximo já de 0,9, 1% de déficit para o ano que vem. E a meta, quando a gente olha a meta de inflação, como a Júlia falou, foi reiterada em 3%, mas se olha lá as expectativas longas no Focus 2025, 2026, a gente está falando um mercado ao redor de 3,5%. Os economistas, né? O mercado vai ter um pouco de prêmio ali na curva, vai ter um pouco mais ali nas break-evens. Como é que vocês enxergam isso? Como é que vocês enxergam essa desconfiança, se eu posso chamar, talvez seja uma palavra muito forte, mas essa diferença entre a expectativa do mercado e o que o governo está falando que deve acontecer ou para onde está mirando? E que timing você acha que pode ter uma convergência, seja do governo para um lado ou do mercado para o outro, no meio do caminho, não sei exatamente. Como é que você enxerga esse processo no tempo? Veja, eu acho absolutamente natural que haja, digamos assim, uma certa desconfiança a respeito das variáveis econômicas. Não por um governo ou por outro, mas porque, de fato, a economia brasileira nos últimos 10 anos tem crescido muito pouco, né? A média de crescimento é muito baixa. E isso se reflete um pouco nas expectativas subestimadas dos economistas. Esse ano mesmo, houve uma subestimação até relevante, né? O mercado começou o ano com 0,8, hoje está caminhando para 3, quer dizer... E não é de falar, olha, o mercado está torcendo contra ou a favor, não é essa a questão. A questão é que, como você faz os seus modelos, cada agente do mercado faz o seu, você, como eu falei, olha muito para o passado recente e projeta o passado recente no futuro. Só que pode ser que o passado recente não seja a melhor bússola para o futuro, principalmente o nosso passado recente, que é muito confuso, teve Covid. Então, todas as projeções, elas ficam um pouco contaminadas e um pouco mais fragilizadas por toda essa instabilidade. Eu acredito que o melhor jeito de você ancorar a expectativa é entregar o resultado. Então, se nós formos capazes de, em parceria com o Congresso, e aprovando as medidas, e avançando no caminho proposto, o mercado pode continuar projetando que você não vai cumprir a meta, mas ele vai falar, bom, a coisa está indo no sentido certo, então eu posso ajustar um pouco as minhas expectativas, entende? A expectativa, ela reage muito a essa percepção um pouco menos factual e um pouco mais geral sobre o caminho que as coisas estão seguindo, né? Então, eu acho que a gente a gente melhorou muito as expectativas nesse ano, do começo para o ano para agora, em relação a 2023, e até mesmo em relação a 2024. As expectativas já melhoraram muito, por quê? Não é porque o governo estava certo e o mercado estava lá. Eu gostaria de virar e falar, olha, estava certo, meu modelo é o melhor. Todo economista tem esse direito de falar. Tem esse direito, eu acertei mais que você. Mas isso aqui, como diria Vinícius de Moraes, eu não gosto nada de critérios competitivos. Não é uma competição entre quem tem o melhor modelo ou não. É uma questão que a realidade vai se impondo e vai se colocando e as pessoas vão falando, bom, então realmente eu acho que está caminhando mais para cá. Onde vai se encontrar daqui a um ano as expectativas vai depender muito do que nós somos capazes, como país, como sociedade, de construir até lá. Pode ser que chegue no ano que vem e ainda tenha uma diferença em relação à meta, mas se há uma compreensão de que você caminhou no sentido certo, que você tomou as medidas, etc., isso influencia no resultado.
Então é para isso que a gente está trabalhando, é para perseguir aquilo que a gente acredita que é viável, que é crível e que é positivo para o país. Os resultados dependem de uma infinidade de variáveis. Vai ter seca, não vai ter seca, o Treasury vai subir, vai cair. São coisas que não necessariamente a gente controla, mas dentro do que a gente controla, a gente tem que fazer o melhor possível para entregar essa credibilidade, essa previsibilidade e colocar o Brasil de volta na rota do desenvolvimento. É isso. Secretário, obrigado de verdade por essa participação especial no nosso episódio de número 200 aqui do Frequência Política. Obrigado aos meus companheiros tradicionais de bancada, Vitor Scaletti e Júnia Gama. Obrigado, Fernando Genta, economista-chefe da XP Asset, Ana Madeira, economista-chefe de Brasil do HSBC. Obrigado a você que nos acompanha até aqui, nos acompanha desde 2019. Espero que essa experiência aqui tenha sido proveitosa e valorosa para quem nos escutou. Obrigado ao Lucas, ao Renato e ao Matheus, da técnica aqui do nosso estúdio. E a gente volta com o episódio 201 na próxima semana. Obrigado, até lá!